Muito obrigado ao Jean. Amém. Que Deus possa abençoá-los. Amém. Nós vamos trazer a palavra do Senhor. Nós temos tempo suficiente. Amém. Para poder discorrermos sobre a palavra do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia naquele livro que nós começamos o culto, que é Hebreus, no capítulo 12, no versículo de número 1, por favor. Capítulo 12 de Hebreus, versículo primeiro nós já lemos e o segundo também. Eu gostaria de ler do terceiro em diante, até o versículo 17. Orei ao Senhor, pedi para que Deus nos desse uma palavra, para que nós fôssemos confrontados nessa noite, para que nós fôssemos colocados diante da presença do Pai e pudéssemos talvez modificar um pouco o nosso modo de vida. Eu necessito disso, eu sinto necessidade disso, e eu tenho certeza que alguns dos irmãos também. Aí o Senhor me colocou essa palavra no meu coração. O Nani perguntou qual seria o tema da pregação de hoje, e nós podemos colocar vários temas, mas eu acho que o melhor deles é o que está escrito aqui na minha Bíblia, no início do texto do capítulo 12, que fala que Deus corrige a seus filhos. Deus corrige, Deus disciplina. Podemos usar essa palavra, que Deus disciplina os seus filhos. Por que essa palavra vai nos confrontar, né? Vamos fazer a leitura primeiro, depois nós vamos discorrer. Vamos orar depois, mas vamos ler o que está escrito no capítulo 12, versículo 3. Está escrito assim: considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que vos admoesta como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige a quem ama. Podemos repetir essa expressão? O Senhor corrige a quem Ele ama, e açoita a todo o que recebe por filho. Desce o chicote, desce a cinta, desce a sandália havaiana, né? Se fosse nos tempos mais antigos, as mães batiam nós, os filhos, a sandália havaiana, né? Desce. E ele fala aqui, ele faz isso a todo que recebe por filho. E é para a disciplina que suportais a correção. Deus vos trata como a filhos. Pois que filho há quem o pai não corrige? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não são filhos. Não são filhos. Além disto, tivemos nossos pais segundo a carne, os quais nos corrigiam, e os respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, e viveremos? Aquele, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo, mas de tristeza. Contudo, depois produz um fruto pacífico, de justiça nos que por ela tem sido exercitado. Portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie inteiramente, antes ele seja curado. Segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Ninguém seja devasso ou profano, como foi Esaú,
que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Depois, como bem sabeis, que, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado, e não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Até aqui. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra. A tua palavra é vida para nós, a tua palavra é bússola, Senhor, que nos orienta para onde nós devemos seguir, ó Pai. Por isso nós te pedimos que nessa noite, o Espírito Santo possa, Senhor, falar com o coração de cada um de nós, segundo o teu querer, segundo a nossa necessidade, a real necessidade da nossa vida, Pai. Ó Senhor, usa a nossa vida, Senhor, para trazer essa tua palavra, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Quero aqui tecer esses comentários sobre essa palavra, justamente porque houve um incômodo muito grande comigo, de falar o que eu vou pregar. Eu fiquei muito incomodado. Precisamos trazer palavras de ânimo. Os tempos são difíceis, os tempos são duros, os tempos são sofríveis, é verdade. Mas nós temos a dura realidade da palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus que nos orienta em todos os sentidos. Eu conheço a vida de alguns irmãos assim de maneira muito superficial, mas sei que alguns estão passando por problemas muito delicados, muito tristes, muito espinhosos. E aí, se a gente parte do lado humano, a gente quer trazer conforto, quer trazer carinho, quer trazer, abraçar. Ainda mais como pastor, a gente quer, carinhar, como um pai, como uma mãe faz carinho no seu filho. Já viu a mãe quando o filho está doente, é bebê? Já viu nele? Como é que fica? Fica noite e dia grudado. Se puder, dorme com a criança grudada. Quer que ele cure ali imediatamente, quer que ele fique são. Da mesma forma nós, quando nós vemos um irmão, uma irmã sofrendo, nós também queremos trazer cura para ele. Mas às vezes aquilo que nós estamos passando são, como nós podemos dizer, são vontade de Deus na vida de cada um de nós. Falar hoje que Deus usa problemas para tratar a nossa vida pode ser um evangelho difícil de ser pregado. Aliás, dificílimo de ser pregado. Porque na realidade o que se prega nas igrejas hoje é que se você é um cristão que dá dízimo, se você é um cristão que coopera na tua igreja, se você é um cristão que faz tudo certo, a tua vida, a tua família, você é abençoadíssimo. Você não pode ter problemas. É isso que se prega. Não é isso, Fernando? É isso que se prega. Se você for em campanhas, se você for um doador, se você for uma pessoa que investe no reino, se você fizer isso, se você trabalhar, se você fizer mais aquilo outro para o reino, você será feliz. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. É justamente o oposto. É justamente o contrário. É justamente antagônico a tudo isso que tem sido pregado nos dias de hoje. Jesus mesmo falou que nós teríamos aflições, que nós teríamos lutas, que nós teríamos dificuldades, que nós seríamos açoitados pelo Pai. Deus permitiria que essas lutas e essas dificuldades viessem sobre nós, mas que nós tivéssemos bom ânimo, que nós não desistíssemos. E aí eu fui entender um pouco sobre a carta de Hebreus, aí eu fui estudar um pouco sobre Hebreus, tinha que estudar sobre Hebreus. Por que foi escrito Hebreus? Para quem que foi escrito o livro de Hebreus? Nós não sabemos exatamente quem foi o escritor. Existem vários indícios que o apóstolo Paulo seria o mais indicado para ser o escritor do livro de Hebreus. Porque ele foi escrito, logicamente, por um judeu. Todas as evidências denotam que ele foi escrito por um judeu. E pelas conotações, pelas palavras, pelos ensinos que foram transmitidos da carta, dá muito na cara de que foi Paulo que escreveu, mas nós não temos certeza. Ninguém pode afirmar isso com toda segurança. Mas não importa quem escreveu. Nós sabemos para quem ele foi escrito o livro. E esse livro aqui, ele foi escrito por uma determinada, vamos dizer assim, parte da igreja cristã dos primeiros séculos, do primeiro século. Qual parte da igreja? Aqueles judeus que se converteram ao cristianismo. Ela não foi escrita para todos aqueles que ouviram da graça de Jesus Cristo.
como é pregado por Lucas, que pregou para gentios, escreveu o evangelho para gentios. Não é, foi direcionado, o livro de Hebreus foi direcionado para aqueles judeus que se converteram ao cristianismo e que estavam sofrendo uma pressão enorme por parte dos patrícios, dos judeus, que estavam ali oprimindo a eles, para que eles retornassem ao judaísmo, largassem a crença do Nazareno, largassem a religião do Nazareno e voltassem à religião judaica, a religião mosaica. Então foi para esse público que esse livro foi escrito. E lembramos que os judeus, eles não perseguiam apenas a esses judeus convertidos. Eles foram responsáveis pela crucificação de Cristo. Eles perseguiram a Cristo porque eles não acreditaram que Cristo era o Messias enviado por Deus. Eles nunca creram. Eles estão esperando até os dias de hoje a vinda do Messias. E eles não criam, eles falavam que Cristo era um falso profeta. E eles combatiam esses novos convertidos. E esses novos convertidos, irmãos, eles passaram a perder os seus empregos. Eles passaram a ser perseguidos dentro das suas próprias casas. Eles passaram a ser perseguidos das sinagogas, que na realidade eram as igrejas evangélicas que estavam surgindo. Porque era tal o número de judeus convertidos que eles congregavam na própria sinagoga. Mas, de repente, esses judeus passaram a ser perseguidos por esse povo. E eles perderam os seus empregos, perderam suas posses, tiveram assim briga de família, perseguições. E aí começa a ser escrito esse capítulo de número 12 aqui dessa carta. No capítulo anterior, se nós vamos ler, no capítulo 11, nos versos 35 e diante, eu estava observando que eles não estavam sofrendo ainda o necessário. Eles estavam murmurando como eu e você murmuramos, quando as pessoas perguntam, como é que você vai? E nós falamos, eu estou com dor aqui, eu estou com dificuldade de pagar a conta aqui, eu estou sem emprego, E a gente começa a murmurar. E esses judeus aqui convertidos estavam murmurando. E aí o escritor, ele vem aqui e relata. Ele fala, olha, no versículo 3 ele fala assim, da seguinte maneira: considerai aquele que suportou tal oposição contra si mesmo, para que não vos canseis desfalecendo as vossas almas. E aí no verso 4 ele continua, ainda não resististes até o sangue. Ou falando para eles assim, olha, para com esse mimimi, para de reclamar, para de murmurar, porque vocês ainda estão bem, vocês podem ficar piores do que vocês estão. Olha que palavra. Esse é pior que João Batista pregando. Escritor aqui de Hebreus, ele é pior que João Batista. Ele fala, está ruim, vocês perderam emprego, vocês estão sendo perseguidos, vocês tiveram que mudar, vocês tiveram que se esconder. Fica frio, a coisa pode piorar ainda. E aí no capítulo 11, nos versículos 30 e 35, eu estava lendo lá em casa, e está escrito assim, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar superior ressurreição. 36, outros experimentaram escárnio e açoites, e até algemas e prisões. 37, foram apedrejados, foram tentados, foram cerrados pelo meio, foram mortos ao fio da espada. Antes andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos esses, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Deus havia provido coisa superior a nosso respeito, para que sem eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Aqui, o escritor do livro de Hebreus, por ser um judeu, ele está falando o que havia acontecido para os antepassados do Antigo Testamento. Aqueles que serviam a Deus, profetas, homens que se levantavam em favor de Deus e que eram mortos, cerrados ao meio, eram apedrejados, eram perseguidos. Eles falaram, vocês estão reclamando, mas ainda não chegou, vocês não perderam ainda a vida. Vocês ainda não, o sangue não veio sobre as vossas cabeças. Vocês ainda estão vivos.
Mas fica frio porque a coisa pode piorar para o lado de vocês. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Nós estamos falando de um Pai, de um Deus que corrige os seus filhos. Mas tem uma finalidade da correção de Deus. Deus não nos corrige, Deus não nos castiga, Deus não nos açoita, não nos manda problemas, não porque Ele não nos ama, pelo contrário, porque Ele tem um amor profundo conosco. Mas nós temos que ser corrigidos em algumas áreas da nossa vida. Temos correções para serem feitas. Caráteres têm que ser reconstruídos, reconstituídos pelo Espírito Santo. Nós não temos força de mudar o nosso caráter, mas o Espírito Santo tem poder para fazer isso. Nós estamos aprendendo sobre isso. Mas como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos passar por esse processo? Nós passaremos por esse processo quando nós estivermos passando pelas lutas. E por quem são enviadas essas lutas? É pelo Deus. Muitas das vezes as lutas, os problemas vêm porque nós os provocamos. Nós tomamos uma atitude errada, nós fazemos um negócio errado, nós perdemos um dinheiro, nós fazemos alguma coisa, nossa atitude. Mas muitas vezes, não. Você não fica doente porque você provoca a doença vem sobre você. Você não tem um relacionamento quebrado muitas vezes entre a sua família, ou entre um ente querido, porque você quer. É porque isso acontece. E você simplesmente tem que enfrentar problemas de relacionamentos, problemas de falta de recursos, problemas de falta de saúde, enfim, lutas que se levantam contra nós, perdas, lutos, perdas humanas, perdas monetárias, perdas físicas, de toda sorte, tudo que acontece conosco. E nós falamos, mas por que isso acontece comigo? E nós murmuramos, assim como murmurou o povo de Israel quando saiu do Egito. Eles comiam maná todos os dias, comiam maná no pastel, comiam maná na sobremesa, comiam maná junto com qualquer coisa, tinha que comer maná, porque era o que tinha para comer. E eles reclamavam o tempo todo. Mas Deus supria o maná todos os dias, mas eles não deixavam de murmurar. E chegou ao ponto que Deus falou, olha, essa geração não adentrará a terra prometida. E não adentrou. Todos os homens, todas as pessoas com mais de 20 anos de idade pereceram no deserto. Não puderam adentrar, exceto Caleb, né? E Josué, os dois entraram. O restante morreu tudo no deserto. Por quê? Era uma geração de murmuradores. Era uma geração que não aceitava o tratamento de Deus para a vida deles. Ah, mas eu tenho que comer maná hoje. Você tem que comer maná hoje. E hoje nós falamos, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por essa desavença familiar? Por que eu estou passando por essa desestrutura da minha família? Por que eu estou passando por a falência do meu negócio? Porque Deus permite que coisas aconteçam na nossa vida para que nós possamos ter uma correção de rumo no nosso dia a dia. Visando não a nossa vida aqui na terra, mas visando a nossa vida no céu. Estamos em processo de santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E nós não passamos por esse processo de maneira impune, tomando água de coco e tomando sorvete numa rede. Não, nós passamos por esse processo entrando na fornalha. Assim como o Orives coloca lá um bocadinho de ouro dentro de um cadinho e coloca a temperatura lá altíssima, para que toda aquela impureza que estiver, que não for ouro, possa ser derretido e sumir e ficar só o ouro puro. Da mesma forma, nós somos tratados assim pelo nosso Deus. Nós passamos por esse cadinho de Deus. Nós passamos por esse momento do Senhor. Esse é o segredo, é o segredo dessa carta, é a normativa dessa carta. Essa carta foi escrita para aqueles irmãos que estavam abandonando a fé, estavam se apostatando. O que significa se apostatar? É você negar a tua fé. Eu sou cristão, tudo bem, as coisas estão bem. Você vem para a igreja, Deus restaura a sua vida, Deus restaura o seu emprego, você começa a ter uma condição financeira melhor, os seus filhos vão crescendo, vão estudando, vão se formando, você vai tendo paz na tua vida, você fala, puxa, que bênção. Mas e aí? E quando as coisas não correm dessa maneira? Aí eu abandono a minha fé. E é o que nós vemos nas igrejas hoje.
Bastou vir a pandemia, e a pandemia foi terrível para todas as pessoas. Uma coisa que nós temos que entender é o seguinte: os problemas, eles vêm tanto para os cristãos, como para os não cristãos. As lutas, elas são presentes na vida do pobre, do rico, do branco, do negro, de todo mundo, daquele que teme a Deus e daquele também que não teme. Só que o tratamento de Deus para as pessoas, ele é totalmente diferente. Para o ímpio, ele está passando por um momento de provação, talvez já antecipando pelo que ele terá no futuro na vida eterna. O juízo de Deus. Ele já tenha experimentado aqui nessa terra o juízo de Deus sobre a vida dele. E que é um prenúncio do que ele terá na eternidade. Para o cristão, não. Nós podemos passar por lutas, por aflições, passarmos até no momento, como está escrito aqui nesse versículo número 4, passarmos até no momento de nós pagarmos com o sangue a nossa fé. Mas depois nós temos a redenção na vida eterna. Nós temos o proveito, nós seremos agraciados por aquilo que nós fomos trabalhados pelo nosso Deus. Pelaquela disciplina que Deus nos deu como filhos, que Ele veio sobre nós, Ele permitiu da sua disciplina sobre nós, e nós gozaremos da presença de Deus na eternidade. Aí está a diferença de nós passarmos pelas lutas nesse mundo aqui. É tão difícil o que a igreja tem pregado hoje, tão distorcido da verdade bíblica, que a gente, como eu estava falando para vocês, se prega que quem é abençoado é aquele que a vida está 100%, dinheiro no banco, saúde à vontade, família legal, tudo 100%, esse é o santificado. Na realidade é o contrário. Na realidade é bem ao contrário. É justamente o contrário. É aquele que Deus tem trabalhado. Sabe por quê? Aquele a quem Deus tem trabalhado, tem vindo sob lutas, tem vindo batalhas na vida dele. Isso tem sido prova de que Deus o ama como filho. Aquele que não é filho, não precisa receber açoite do pai. Esses dias eu estava no mercado e eu vi uma criança birrenta, um garoto já de uns 4, 5 anos de idade. Eu tenho neto dessa idade, de 3 anos, 4 anos. E eu vi aquela mãe passando uma vergonha tão grande dentro do mercado, porque tudo que ela falava para o filho fazia o contrário. Virou um escândalo no mercado. Não sabem água, eu estava lá fazendo compras e eu vi um escândalo. Um moleque quase batendo na mãe. E a mãe não podendo fazer nada com o garoto. E eu olhava aquilo e falei, Deus, misericórdia, que vergonha. A minha vontade, você sabe qual que era. Mas não posso fazer porque não é meu filho. Se fosse meu filho, ele já estava no banheiro do supermercado naquela hora. Mas ele não é meu filho. E o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: Deus permite que você passe por essa luta, que você passe por esse sofrimento, porque você é filho dele. E Ele te ama. E Ele está tratando na tua vida e na minha. Porque se nós não fôssemos filhos, Ele falava, faz o que você quiser, segue o teu caminho. Eu não posso fazer nada por você, você não é meu filho. Você não é o meu filho, eu não posso fazer nada. Mas se você fosse meu filho, eu te exortava, eu te disciplinava, eu te trazia na rédea, porque eu te amo, e eu quero o teu bem. Se você for no livro vá comigo, no Provérbios, capítulo 3, 2 versículos apenas, capítulo 3, versículo 11, Provérbios, escrito por Salomão, o homem mais sábio que pisou nessa terra aqui, depois de Cristo, cheio da sabedoria, quando ele estava cheio do Espírito Santo. Capítulo 3, versículo 11, Salomão escreve assim, filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, não rejeites a disciplina do Senhor, e nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor corrige aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Aleluia, glória a Deus, essa é a palavra.
a quem Deus quer bem, Ele corrige. Deus permite que nós passamos por lutas e aflições, porque Ele nos quer bem. Nós não somos bastardos, nós somos filhos. Aleluia! Nós somos filhos, nós somos adotados por Deus. Nós somos enxertados da videira. Nós somos adotados por Deus. Aleluia! O povo judeu era o povo da herança, era o povo genuíno, era o povo de sangue de Deus. Mas eles não aceitaram a Cristo. E aí nós tivemos o direito de ser adotados por Deus. Como está escrito por Paulo, lá em Romanos, nós somos adotados. E aí nós passamos a ter os direitos de filhos. Nós gozaremos da herança do nosso Deus. Oh, glória! Oh, glória! Glória a Deus! Nós não somos filhos quaisquer. Nós não somos criaturas quaisquer, melhor dizendo. Nós somos filhos. Nós temos direitos. Nós temos deveres. Mas nós temos direitos. E nós gozaremos desse direito. A repreensão, irmãos, quando ela vem sobre nós, não é agradável, como nós lemos aqui nos versículos seguintes. A repreensão, ela é dolorosa. A repreensão, quando a mãe bate, ou quando o pai bate, dói, às vezes fica marcado. Eu apanhei um bocado, mais da veinha aqui, não do pai, que o pai se batesse desmontava. O pai nunca encostou a mão em mim, verdade, nunca. Só uma vez ele teve vontade. Mas o meu avô não permitiu, me colocou de escanteio, eu fugi e ele não bateu, porque eu fui jogar bola a 1h da tarde, né, mãe? Falei para a senhora que ia jogar bola e cheguei em casa mais da meia-noite. Isso com quantos anos de idade? 10 anos, 10, 11 anos de idade. E aí quando eu cheguei tinha a polícia na porta, os vizinhos tudo já tinham uma correria só, porque eu fui jogar bola num lugar distante. E ficou tarde, e os ônibus em São Paulo, eles paravam em determinada hora, e não tinha ônibus, eu tive que voltar. Do Canindé até a Zona Leste, eu não morava. Caminhei umas 3 horas de pé. Cheguei em casa de noite. Meu pai queria me matar. Quando ele viu que eu estava vivo, ele falou, agora eu te mato. Só não me bateu porque meu avô me socorreu. Essa aí me deu uns petelecos bom. Essa não escapava, não. E se o Pai nosso, se os nossos pais nos castigam e nós amamos, por que nós não aceitamos quando vem o açoite por parte do nosso Pai Celestial? Por que nós somos tão murmuradores? Por que nós somos tão ranhetas quando vem a luta sobre as nossas vidas? Sabemos que quando a gente estava apanhando não era legal. Mas depois, as coisas pareciam boas, porque passava a impressão que eles se importavam com a gente. Estavam fazendo para o nosso bem. Meu pai não queria me bater porque ele era ruim, não. É porque eu fui totalmente inconsequente. Mas ele queria meu bem. E eu percebi isso depois. Mesmo que aquela noite eu não consegui nem dormir mais, eu percebi isso depois. Irmãos, Deus falou comigo de forma profunda com essa palavra. Muitos estão abandonando a fé. Essa pandemia, como eu estava falando para vocês, haja visto o esfriamento que existe na igreja a partir de hoje. Quantas pessoas estão aqui? Quantas pessoas têm se afugentado dos cultos? Quantas pessoas largaram a igreja sem sequer dar satisfação? Quantas pessoas abandonaram a Cristo? Porque talvez perderam seus empregos, talvez perderam algum ente querido, o que não é pouco, o que é triste demais e é doloroso. Mas se Deus o permitiu, é porque Ele nos ama, mesmo que nos doa até ao pagarmos com o preço de sangue. Ou você acha que Deus deixou de amar Estevão porque ele morreu apedrejado? Ou você acha que Deus não amou Paulo por ele ter morrido com a sua cabeça decepada? Ou porque você acha que Pedro não foi amado por Deus porque ele morreu crucificado de ponta cabeça? André e todos os outros discípulos que foram martirizados. Deus nos ama. Deus nos ama. Deus nos ama.
como o pai ama os seus filhos. Aleluia! Coloque isso na sua cabeça. Não retroceda, não se apostate, não volte para trás, não abandone a sua fé. Pelo contrário, os tempos são difíceis, se apegue com o Senhor. A luta é grande, se agarre aos pés de Cristo. Aleluia! Se agarre aos pés de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos aprender aqui de forma bem rápida, já são 9 horas, eu não quero mais 10 minutos aqui. Nós podemos aprender em primeiro lugar, não é tão ruim quando pode ser como está escrito no versículo 4. A coisa pode piorar ainda. No versículo 5 e 6, nós vemos aqui que eles deviam ver os sofrimentos como disciplina de Deus. Nos versículos de número 5 e 6. Como nós lemos aqui também. Já vos esqueceis da exortação que vos adoece como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele for repreendido. Esse desmaiar aqui, ele estava falando assim para aqueles irmãos judeus convertidos. Olha, mesmo que a luta venha, não desmaia não, levanta, fica de pé para continuar lutando, porque Deus vai dar a vitória. Mas não desmaia não seja frouxo. Está cheio de crente frouxo, irmão. Está cheio de cristão frouxo. E nós não podemos ser frouxos na hora da luta. Porque quem nos fortalece é o Senhor. Nós não somos fortes pelo nosso braço. Nós não ficamos de pé quando nós perdemos um ente querido, quando temos uma falência da nossa empresa. Nós não ficamos de pé com a nossa força. Mas é o Espírito Santo que habita em nós que nos fortalece. Diz que a alegria do Senhor é a nossa força. É a alegria do Senhor. É o Senhor. É tudo o Senhor na nossa vida. Nada nós fazemos por nós mesmos. Ai do homem que se julga suficiente para suportar a mão do Senhor. Ai do homem. A mão do Senhor é pesada, mas ela é amorosa. Davi, depois de tudo que ele cometeu de pecado, adulterar, matar o marido da amante, fazer todas aquelas barbaridades, ele só falou: Senhor, eu prefiro cair nas tuas mãos do que de qualquer outro, porque as tuas mãos são misericordiosas, porque as tuas mãos contêm amor, ela tem disciplina, mas ela me ama. Davi sabia o que era ser filho de Deus. Davi tinha conhecimento do seu pecado, tanto é que ele, no Salmo 51, ele esclarece isso de maneira cabal. Ele fala: Senhor, eu pequei contra ti, só não retires de mim o teu espírito. Não faça isso, porque ele sabia, sem Cristo ele estava morto. Não morto físico, mas morto espiritualmente falando. Ele não teria mais vida sem a presença de Deus, sem a presença do Espírito. Então, irmãos, que você possa aprender isso. Deus nos trata, os sofrimentos vêm sobre nós, porque são disciplinas de Deus para nós. E nós temos que entender isso. Não desmaiar quando você é reprovado. Muitas vezes Deus nos reprova, porque Ele quer nos corrigir. E nós temos que, como um aluno que repete de ano, eu nunca, graças a Deus, tive a experiência de repetir um ano. Mas se tivesse, eu teria que voltar à série anterior e fazer aquela série novamente para ser capacitado para passar para a seguinte. Então, que Deus faça isso na minha e na sua vida. Se eu não estou aprovado ainda para seguir adiante a minha carreira, Deus me manda lutas, Deus me reprova para que eu possa aprender e passar adiante. Para que eu possa ser aperfeiçoado para poder chegar um dia nos céus. A palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá a Deus. E a maneira que o Senhor tem de nos santificar é nos provando, é nos ensinando, é nos capacitando diante das provações. Nós podemos aprender também, relatei aqui no versículo 7 e no versículo 8, que Deus nos trata como filhos, né? De maneira bastante clara aqui. Se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. De maneira muito clara, né? No versículo 3 fala isso, que nós, no versículo 7 e 8, se nós somos tratados por Deus, é porque nós somos filhos. E nós aprendemos aqui no versículo 10 uma lição importante, para finalizar. Versículo 10.
Versículo 9 e 10, melhor dizendo. Além disso, tivemos nossos pais segundo a carne, os quais nos corrigiam e os respeitávamos. Não nos sujeitamos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas esse para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Nós temos que, irmãos, como nós nos sujeitamos aos nossos pais carnais, aos nossos pais terrenos, nós temos que também nos submeter ao nosso Pai celestial e aguentar o chicote, e aguentar o açoite, e aguentar a disciplina. Assim como nós fazíamos pelos nossos pais que são pecadores como nós, são imperfeitos como nós, e nós vamos assim, nos submetíamos à vontade deles. Meu pai me proibiu, eu cheguei com um cartãozinho de um clube de futebol para me apresentar, depois daquele dia que eu fui jogar bola, chegou um diretor e falou, você apresenta lá que eu quero que você pertença à escolinha lá. Tinha 10, 12 anos da escolinha que você vai frequentar, lá na Portuguesa de São Paulo. Cheguei lá com aquele cartãozinho, eu nem mostrei para o meu pai o cartãozinho, meu pai ia me matar se visse aquele cartãozinho. Eu me submeti, e a minha vontade... Por que eu fiquei lá até as 10 horas dando jogo? Porque eu queria jogar, eu queria participar, mas eu me submeti à vontade do Pai. E por que nós não nos submetemos à vontade do Pai Celestial sobre as nossas vidas? Por que nós somos tão relutantes? Por que nós reclamamos tanto? Fala, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Por que agora eu tinha que perder o emprego? Quantas vezes eu já fiz isso, irmãos? Quantas vezes eu passei por isso? Eu passei por 3 fusões de empresas. E quando parecia que a coisa estava ficando boa para o meu lado, vinha uma cacetada em cima, eu falava, mas por quê? Mas por quê? Por que agora tem que acontecer isso comigo? Estava para ser promovido, estava para mudar para outro país, de repente a empresa é vendida. Eu falo, agora acabou tudo. Falei, que coisa desastrosa. Por quê? Nós só vemos o agora. Nós só vemos o aqui e agora, mas nós não sabemos os planos de Deus para nós amanhã. Ah, se eu soubesse que depois daquele tropeço lá da empresa, depois coisas melhores iam acontecer comigo, oportunidades maiores, mas eu não tinha visão para isso. Nós estamos apenas preocupados com o nosso dia a dia, com a nossa luta, nós só olhamos as dificuldades. E hoje Deus, o Espírito Santo está falando para você, não olhe só para o presente, tenha esperança no que Deus fará para você no dia de amanhã, tenha a esperança de que Deus tem preparado para você o melhor. A palavra de Deus diz que os planos de Deus para nós são bons, e nenhum plano de Deus pode ser frustrado, por isso aguenta firme aí, aguenta firme, vai passar, em nome de Jesus, amém? Está difícil, mas vai passar, nem que for na glória, mas vai passar. Muitas coisas nós veremos aqui, outras nem nós nem veremos, não importa, Deus tem o melhor para mim, aleluia, é isso que eu creio, é isso que eu espero, é isso que eu anseio, é essa a minha esperança. E concluindo aqui, o resultado final vai compensar. No versículo de número 10 e 11 nós temos isso. Aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como lhes parecia, mas esse para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Deus está tratando conosco, porque Ele quer que nós sejamos santos. E por que Ele quer que nós sejamos santos? Porque nós temos que um dia morar no céu, e nós não vamos poder morar lá de qualquer maneira não. Para entrar lá precisa ser santo. Então tem que passar por algumas agruras aqui na terra, sim. Algumas lições nós vamos ter que aprender. Na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo, mas de tristeza. Contudo, depois produz um fruto pacífico de justiça, aos que por ela têm sido exercitados. Aleluia! Só depois você vai entender por que você foi afligido. Hoje você não entende, hoje eu não entendo. Hoje eu só reclamo, mas eu tenho certeza que amanhã Deus vai me mostrar que era o melhor para a minha vida no dia de hoje. Amém? Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Nós tiramos várias conclusões aqui. Se você conseguir no mesmo capítulo dos versículos, já está tarde, eu não vou me estender, posso pregar isso um outro dia, mas nos versículos 12 a 17,
Nós temos aqui no versículo 13, por exemplo, nós temos aqui no versículo 13, fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie inteiramente e antes seja curado. Isso aqui, ele faz uma alusão, o escritor de Hebreus, ele faz uma alusão ao que o profeta Isaías escreveu lá atrás do passado, profetizou, aliás, lá atrás do passado, quando ele falou que Deus ia libertar o povo do cativeiro babilônico. E que aplanasse os caminhos, e que até os coxos pudessem passar. Nós temos que entender que quem escreveu isso foi um judeu, e ele escreveu para judeus, e os judeus conheciam a palavra de Deus. Muitos de nós conhecemos a palavra, e nós não temos que aprender coisas novas, nós temos que nos lembrar o que Deus já nos ensinou. Talvez eu e você temos que nos relembrar do que Deus já nos ensinou nas escolas dominicais há anos atrás, e colocar em prática. Não é aprender de novo, não, é colocar em prática o que Deus já fez por nós. É o que Deus já nos ensinou. E ele fala isso aqui no versículo 13. Sigam a paz com todos, sem santidade ninguém verá a Deus. No versículo 14 ele fala sobre isso. Segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação ninguém verá a Deus. Se você tem arestas para ser aparadas com alguém, procure fazê-lo. Apare essas arestas. Se você está vivendo relacionamentos aí dificultados, conserte-os. Se você precisa conceder perdão para alguém, conceda. Acerte as arestas. Acerte a tua vida, porque Cristo está às portas. E Ele quer que você se conserte, que você se santifique. Cuidado com a apostasia, no versículo 15, para nós terminarmos aqui. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por elas muito se contamine. Não deixe que a tua amargura contamine a outros. Irmãos, nós podemos ser um poço de alegria, e vamos contagiar a muitas pessoas que estão ao nosso redor. Mas também nós podemos ser um poço de amargura, e nós vamos transmitir amargura para todos aqueles que estão ao nosso redor. Então, cuidado com o que você está transmitindo. Não faça como Esaú. Esaú, nós conhecemos a história. Ele vendeu a primogenitura em favor de um prato de lentilhas. E depois chorou, quando ele viu que os direitos dele, de herdeiro, o herdeiro mais velho, ele não podia ganhar do seu pai. E Jacó teve parte da herança que era de Esaú. Mas depois que Esaú se arrependeu, não foi suficiente para readquirir os seus direitos. Que isso não aconteça conosco. Então, buscai o Senhor enquanto Ele está perto. Buscai o Senhor enquanto você pode achá-lo. Conserte, confesse os seus pecados, conserte a tua vida. Busque viver uma vida de santidade. Aceite a disciplina de Deus. Reconheça que Deus te ama, apesar das lutas que você tem passado. E as lutas que você tem passado é o maior sinal de que Ele te ama como filho. Porque se você não fosse filho, para Ele tanto faria se você está vivendo uma vida tranquila ou não. Mas porque você é filho, você tem que passar por algumas aflições, para que Deus possa nos corrigir. Vamos ficar de pé. Essa palavra, irmãos, Deus colocou no meu coração, colocou assim de uma maneira muito clara, de que nós precisamos, obrigado irmãos, vamos orar pelos irmãos aqui, que nós precisamos corrigir algumas falhas de comportamento, de caráter. Nós precisamos mudar o nosso modo de servir ao Senhor. Servir com o Senhor com alegria, mesmo na hora da tribulação, mesmo na hora da tristeza, mesmo na hora do luto, mesmo na hora de maior dificuldade, que você possa se agarrar a Deus. Isso serve inclusive, irmãos, como testemunho para nós pregarmos a palavra do Senhor. Outras pessoas que te conhecem, que sabem o que você está passando, ao ver a tua fidelidade para com Deus, podem falar, poxa, se ele tem passando por tudo isso, e ele ainda consegue adorar a esse Deus, ele ainda consegue servir a Deus com toda essa dor, alguma coisa esse Deus tem, e eu quero para mim também. Você pode pregar como um testemunho isso, amém? Nós vamos orar, nós temos alguns irmãos que pediram oração aqui, Roger Freitas, o Roger está pedindo oração para a família, por ele, o Oswaldo,
Júnior também. Quem mais? Nós temos a Silvia, temos a Ruth Mara. O Júnior pede oração para a família, agradecimento pelas pregações que estão vindo em encontro da fé. Quem mais? O irmão Gerson, a Ruth Mara, aleluia, também fala aqui. Nós só temos a Ti como único Senhor e Salvador das nossas vidas. A Silvana, que está nos assistindo também em casa, pede oração pela saúde do Dani, que aqui está. Nós vamos orar por ele e por toda a família dela, pelas mães, pelo pai, que estão passando por um momento tão delicado, né? O Gerson quer agradecer por todos os livramentos que nós temos alcançado. Aleluia. A Ruth Mara pede oração pela saúde do cunhado Eduardo, pela irmã Jamile, pela mãe dela e também por ela. A Ana Rosa pede oração pela família da Elaine e do Wagner, da Igreja do Nazareno lá de Rio Claro, né? Que perderam a filha Fernanda nessa tarde. Irmãos, luto, não tem dor maior. Não tem dor maior. Você pode perder os seus bens, você pode perder tudo, mas se você perde um ente querido, no caso aqui uma filha, dor imensa. Só o Senhor para consolar. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Que o Senhor possa enviar o consolo. A Ruth Alves pede oração também pela saúde. São essas as orações. Você também pode orar pela sua vida. Você pode orar pelo teu tropeço, por aquilo que está te impedindo de caminhar, por aquilo que está te segurando, te amarrando. Você pode pedir para que o Senhor te liberte nessa noite. Você pode pedir para que o Senhor te dê força para suportar a sua disciplina. Amém? Vamos orar. Convido você a fechar os seus olhos. Senhor, nós te louvamos. Nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua Palavra. Te agradecemos, ó Pai, porque a Tua Palavra, Senhor, ela é correção para as nossas vidas. Senhor, Tu nos exorta, Tu nos chacoalha, Tu nos dá, Senhor, uma palavra de exortação, mas não é porque Tu nos odeia, muito pelo contrário, é porque nós somos filhos, somos herdeiros, e o Senhor tem o melhor para nós. O Senhor tem uma herança preparada para cada um de nós dos céus. O Senhor está nos preparando. O Senhor nos capacita. Espírito Santo, abra nossa mente para que possamos entender isso de uma maneira espiritual, não material. Abra, Senhor, o nosso entendimento. Abra o nosso coração. Trabalhe em nós. Trabalhe em nosso caráter. Espírito Santo, modifica, Senhor, o caráter de cada um de nós. Senhor, envia suprimento para essas pessoas que pediram oração aqui no chat. Senhor, Senhor, envia a Tua unção de cura. Envia, Senhor, a Tua unção de paz. Envia a Tua unção de livramento, Senhor, sobre cada vida, Pai. Conforta, consola os corações enlutados daquela família lá em Rio Claro. Ó Deus, tem misericórdia. Espírito Santo, Tu és o Consolador. Só o Senhor pode fazer essa obra, e nós clamamos a Ti nessa noite. Ó Senhor, abençoa a Tua igreja, Senhor. É o que nós clamamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos cantar, amém. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser moldado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti, porque tudo que há
necessita mais de ti. Aleluia, amém. Que o amor do Pai, a graça do Filho, Senhor Jesus Cristo, e as doces as consolações do Espírito Santo sejam sobre toda a igreja, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Vão em paz. Que Deus abençoe os irmãos também que estão em casa. Deus abençoe.